O ministro da Justiça, Flávio Dino, deverá prestar esclarecimentos sobre uma fala recente em que afirmou que iria usar, abre aspas, a espada da democracia, fecha aspas, contra cidadãos não vacinados. Nesta terça-feira, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou um requerimento para convocá-lo. A declaração ocorreu durante o lançamento do programa em defesa das vacinas no dia 24 de outubro, em Brasília. Ontem, Flávio Dino deu outra declaração polêmica. Ao comentar o caso recente de uma portuguesa que xingou uma brasileira em um aeroporto, o ministro usou um tom irônico para dizer que os brasileiros têm direito de invadir Portugal e que o ouro levado pelos portugueses deveria ser devolvido. Acompanhe. E ela diz assim no vídeo, vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né? Porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo. E concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro, de Ouro Preto, e aí fica tudo certo, a gente fica quite. Em meio a convocações e embates com integrantes da oposição no Congresso, o nome de Flávio Dino perdeu força para ser indicado por Lula a uma vaga no Supremo. De acordo com a colunista do jornal o Globo, Malu Gaspar, aliados e interlocutores do presidente disseram que o ânimo de Lula em indicar Dino para a vaga de Rosa Weber teria diminuído nos últimos dias. O jornal afirma ainda que Lula não queria decretar a GLO e que o presidente estaria decepcionado com a atuação do ministro em relação à área de segurança pública. Cristina Gremel, começamos por você. Bem-vinda, um prazer estar ao seu lado. Boa quarta-feira. As falas polêmicas e até mesmo perigosas de Flávio Dino repercutem. Obrigada, Adriana. Um prazer estar dividindo tela com você novamente. Seja bem-vinda ao Oeste Sem Filtro. Boa tarde para os colegas de bancada, especialmente para o Adalberto, que eu estou dividindo tela aqui pela primeira vez com você. É um prazer te reencontrar aqui na Oeste. Um beijo, né, para o Silvio, para o Augusto, um beijo para a Ana, que está de folga hoje, merecida. Vamos lá, falar de Flávio Dino, né? Obviamente que são polêmicas, para dizer o mínimo. Eu já falaria, especialmente em relação a essa questão aí de Portugal, de uma inabilidade ímpar. É inacreditável como os integrantes desse desgoverno Lula conseguem destruir a imagem do Brasil no exterior. É impressionante. Ou é representante na ONU, ou é embaixador, ou é o próprio presidente, a Janja se colocando no meio de fotos oficiais de chefes de Estado em eventos onde primeiras damas não deveriam estar presentes e apenas ela se faz presente. E agora o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, se bem que isso só existe no nome do ministério, porque eu vou ser obrigada a concordar com Lula, talvez pela primeira vez na vida, e dizer que também estou achando muito fraca a gestão da área de segurança pública nas mãos de Flávio Dino, para dizer o mínimo, né? Obviamente que o ministro está pecando, e eu ouso dizer que está pecando porque ele sequestrou parte da Polícia Federal para si. Já deu falas desastrosas aí, dizendo a Polícia Federal do Lula ou a minha Polícia Federal, e a gente vê isso se concretizar na prática com esse projeto de vingança e de perseguição a opositores políticos que está em curso cada dia de forma mais acirrada no Brasil. A questão das vacinas, a essa altura, é o de menos. Eu acho que tem que ser questionado, sim, a fala é absurda, mas eu acho que a pressão maior dos parlamentares em relação a essa questão da vacina tem que ser sobre a ministra da Saúde, né, que não é médica, vamos lembrar, né, falavam tanto de Pazuello que não era médico, vamos lembrar que Nízia Trindade também não é médica, e a revelia do que diz uma parte considerável dos médicos está aí, junto com esse governo do qual ela faz parte, tornando obrigatória a vacina para bebês a partir de 6 meses, uma vacina comprovadamente ineficaz e que a gente já tem agora confirmações pelo mundo inteiro de que também é comprovadamente, conforme estudos científicos variados de diferentes países, que é também um risco
à saúde. Ainda não se sabe o percentual certo das pessoas que podem vir a ter efeitos colaterais graves e eventualmente fatais em função da vacina, mas já sabem que esses efeitos existem. Então, tornar obrigatória para bebês, para crianças pequenas que sequer são faixa de risco para a Covid e para uma cepa nova que está em circulação, para a qual a vacina não serve, nenhuma delas serve, já não serviam para cepas anteriores que dá para essa. Então, no mínimo absurdo, um ministro da Justiça que nada entende de saúde vir se meter nessa conversa. E aí eu acho que os parlamentares têm que exercer pressão mesmo, e a boa notícia, se é que a gente pode falar em boa notícia vinda do governo, é que enfraquece o nome de Flávio Dino para o STF, né? Nunca deveria ter estado forte, não é uma pessoa habilitada, nem para estar no Ministério da Justiça, muito menos numa Corte Suprema, mas infelizmente vinha sendo cogitado sim. Que bom que o presidente Lula, alertado por pessoas próximas, está revendo essa posição. Adriana? Silvio Navarro, sempre um prazer muito bom estar ao seu lado. As falas de Dino com relação ao país, a Portugal, e não com relação apenas à portuguesa que criou a discussão no aeroporto, e também, mais uma vez, levantada então a discussão com relação à vacina pelo ministro de uma forma agressiva, Silvio. Boa noite, Adriana. Sempre um prazer reencontrá-la. Piotto, mestre Augusto Nunes, um beijo para a Cris e também para a Ana, que está de folga hoje. Boa noite para a nossa audiência. Veja bem, o ministro Flávio Dino, ele hoje já talvez não seja o primeiro da lista para o Supremo Tribunal Federal por uma única razão. Ele tem muito mais talento animador de auditório, conforme disse o jornal O Estado de São Paulo num editorial recente, do que qualquer talento para o ofício de chefe da segurança pública. Nós estamos aí em novembro, prestes a fechar o primeiro ano de governo, e ele não conseguiu apresentar um único projeto para a área de segurança pública, uma das principais áreas que merecem atenção do governo federal. Tanto que o único projeto em mente neste governo, anunciado e em prática desde segunda-feira, é uma GLO, Garantia de Lei e Ordem, um decreto presidencial que colocou 3.700 militares para vigiar alfândegas no Porto de Santos, Itaguaí, Porto do Rio e também nos aeroportos de Guarulhos e do Galeão. Vocês acham que isso vai resolver o problema do crime organizado no Brasil em 6 meses? É evidente que não. Esse é o único projeto até agora, se é que podemos chamar de projeto, afinal de contas é um instrumento, né? A Garantia de Lei e Ordem, um decreto presidencial, com base no artigo 142 da Constituição, aliás. Pois bem, é tudo o que o Flávio Dino conseguiu implementar em segurança pública até agora. A fala sobre a vacina desastrada é só mais uma, como a de Portugal. Todas as falas do ministro Flávio Dino são desastradas e ele é o ministro de longe, mais espalhafatoso e midiático. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, não é exagero afirmar hoje que o Flávio Dino é candidato de si mesmo e da velha imprensa, especialmente essa emissora de televisão que hoje faz assessoria de imprensa para o governo de forma desavergonhada e com mais de 50 milhões, pelo menos segundo o último levantamento divulgado pela mídia, divulgado pelo site Poder 360. Então, o Flávio Dino, aos poucos, vai enfrentando também fogo amigo. Eu estive recentemente em Brasília, Adriana, e acompanhei a última passagem dele pela Câmara dos Deputados. Não havia ali uma bancada para defendê-lo contra, evidentemente, a oposição, que foi lá para questioná-lo sobre segurança pública, principal assunto. Não havia. O PT não envia mais nenhum emissário ao Ministério da Justiça, não se reúne mais com ele naqueles cafés da manhã, não participa mais. O Flávio Dino, aos poucos, vai se desgastando. E encerro lembrando algo que já disse aqui nesta semana e nas últimas semanas. Flávio Dino se esqueceu, talvez, que foi eleito para um mandato no Congresso Nacional, para um mandato de senador da República. Ele não chegou a assumir a cadeira porque se tornou ministro de primeira hora neste governo, mas terá de ir ao Senado caso esse plano para ser ministro do STF naufrague, e há indícios claros de que isso pode acontecer, e caso também deixe a pasta da Justiça e Segurança Pública em algum momento nos próximos anos.
caso isso ocorra, enfrentará um climão, para dizer o termo correto, no Senado. O Senado, e aí falo, não só a oposição, mas isso a gente ouve de senadores de vários partidos, o Senado não engoliu o sumiço das imagens do Ministério da Justiça em relação ao dia 8 de janeiro e também não engoliram as declarações dele de que ficou ali de camarote assistindo tudo e a Força Nacional de Segurança, em vez de proteger o Palácio do Planalto, parecia uma guarda pretoriana protegendo o Palácio da Justiça. Na Câmara dos Deputados, não preciso nem dizer, né? A cada passagem dele por lá é uma catástrofe. Adalberto Piotto, que bacana dividir bancada com você, uma alegria sua chegada ao Oeste, grande reforço. Quais as consequências dessas últimas falas de Dino? Adri, boa tarde também. Cris, brigadíssimo pela generosa receptividade aqui. Augusto e também o Silvio. A Ana, que está de folga também, um abraço. Bom, o Silvio já fez menção aí, a Cris também, mas vamos lá. Não houve invasão do Brasil, o Brasil nem existia em 1500. O Brasil é uma concepção muito pós-descobrimento. Esse é um fato. Então, não tem que trocar invasão por invasão. A questão de, vamos buscar o ouro em Portugal é, de novo, uma lógica de revisionismo que leva nada a lugar nenhum, porque isso não vai acontecer. A outra coisa da portuguesa que teria ofendido a brasileira, bom, é um caso de intolerância que resvala na xenofobia e, convenhamos, isso não tem espaço em lugar nenhum do mundo. Daí a um ministro de Estado se ocupar disso da forma como se ocupou. Eu vou lembrar de um caso bem mais antigo. Me lembro que uma vez estava tendo uma discussão sobre os dentistas brasileiros em Portugal. O então ministro de Relações Exteriores era Fernando Henrique Cardoso. E ele pegou e adotou uma regra da isonomia. Bom, então vamos tratar os profissionais portugueses da mesma maneira. Resolveu-se com a competência e, obviamente, com a tecnicidade que o caso merecia. Não fica nesse bate-boca desnecessário. Vai lá, há um problema aqui, brasileiros tinham um problema naquele momento, a atuação de dentistas brasileiros em Portugal. Bom, então vamos adotar o regime da reciprocidade. Tratamento isonômico, resolveu-se o problema. Bom, não estou comparando Fernando Henrique Cardoso, ministro de Relações Exteriores, com Flávio Dino. Longe disso, só estou lembrando de dois fatos. Vamos lá. A outra questão sobre a vacina. Flávio Dino, em algum momento, e isso também está sendo passado nessa ideia, ele vende sempre a ideia de que tudo está tudo errado. Tudo é uma catástrofe no Brasil. Inclusive a questão da vacinação. Quando ele disse, a frase dele completa, é que ele disse que daria a espada da democracia para o Zé Gotinha. Zé Gotinha é uma figura lúdica para, obviamente, tornar a vacinação ainda mais simpática às crianças, numa vacinação que foi, digamos, exemplo para o mundo inteiro da poliomielite, ancorada lá pelo ministro Adib Jatene nos anos 80. Quem não se lembra das imagens nos telejornais da noite de os brasileiros indo com canoas e barcos ali pelo meio da Amazônia, pelos rios amazônicos, vacinar as pessoas. Isso é um exemplo para o mundo de vacinação. Então, alto lá quando se vende a ideia de que está tudo errado no Brasil. Não, não está. Mas eu vou apresentar alguns números aqui. Dados de 2022 do Observatório da Saúde da Infância aqui no Brasil. A cobertura vacinal, sim, em 2021 teve problemas, chegou a 52,1%, mas lembremos os fatos de 2021. Uma questão muito controversa que se cassou, que se cancelou, que se proibiu de pessoas, cientistas e médicos que discordavam da forma que se estava aplicando a vacina da Covid. Isso fez do debate um problema gigantesco. Já discutimos isso aqui. Aquele não é um momento para medir. E as pessoas estavam sendo convidadas, inclusive, não necessariamente convidadas, eu estou sendo muito gentil aqui, na verdade, elas eram obrigadas a ficar em casa. Você criou um medo na população de sair na rua. Era natural que alguma coisa acarretasse. E também pessoas morreram porque ficaram em casa, há registros disso, porque tinham medo de ir no pronto-socorro. Doenças cardíacas, médicos alertaram para aquilo naquele momento. Então, aquele ano de 2021, embora tenha tido uma vacinação de média de 52,1%, não é um referencial. Mas, mesmo assim, pega 2022, dados oficiais. Vacina para tuberculose chegou a 99,5%, um crescimento de 19,7 pontos percentuais. DTP, que é vacina de difteria, tétano, acho que coqueluche,
Um aumento de 9,1 pontos percentuais, chegou a 85,5%. Poliomielite, para falar do Zé Gotinha, cresceu 6,3 pontos percentuais, chegou a 85,3% naquele programa vacinal de 3 doses para crianças. Se eu tenho uma cobertura vacinal de 85%, a menor foi de 59,6%, mesmo assim houve um crescimento de 3,5 pontos percentuais, o que determina claramente que está avançando a procura de pais por vacinação. Isso demonstra claramente que, passado o medo de sair de casa na época da pandemia, os pais estão voltando a vacinar. E essas vacinas todas nunca tiveram problema de aceitação pela maior parte do público brasileiro, pais ou crianças, ou seja lá quem for. O problema foi a questão da vacinação da Covid, que, convenhamos, cancelou-se o debate. Eu não sou médico aqui, não vou fazer inferências sobre a questão da vacina. Agora, como jornalista e como conhecedor da realidade brasileira, eu não posso deixar de sempre criticar o mal que se fez ao país e ao mundo e, por conseguinte, à humanidade, de cancelar-se o debate científico. Cientistas de renomado conhecimento, que tinham atuado em outras frentes de outras vacinações contra outras endemias, essas pessoas foram tiradas do debate porque tinham posições contrárias, como se a ciência fosse sobreviver sem o contraditório. Aí criou-se uma agenda de que você é contra a vacinação, você é contra a humanidade. Não, era só uma discussão que, se fosse feita da melhor maneira, provavelmente não teríamos tido um número menor de vacinação em outros tipos de vacina. Como a gente está vendo que isso tudo foi normalizado. Ou seja, essa tentativa de se vender que está tudo uma tragédia, que é muito claro nessa lógica da vacinação e que o Flávio Dino traz, levando inclusive a questão da ministra da Saúde, não, isso não se ancora nos números. Aliás, os números desmentem essa tese. É preciso colocar os números porque eles desmentem toda a ideia de que o mundo está acabando no Brasil por ideia ou declarações completamente estapafúrdias de membros desse governo. Augusto Nunes, nosso mestre. Sempre bom ouvir você, Augusto. Mais uma vez, Dino, então, causando discussões sérias com declarações radicais e até mesmo irresponsáveis. Augusto, boa noite. Boa noite, Adriana. Prazer ter você aqui entre nós. Sempre bem-vinda. Boa noite, Cris, querida. Grande Adalberto Piotto, Silvio, meu irmão. Cumprimentei a Cris. Cris, minha querida, é ótimo também te ouvir. O Flávio Dino, olha, vamos lá, ele não venha com a conversa de gordofobia, tá? Isso aí é tudo bobagem, é o elefantinho em loja de louça. Ele vem para falar bobagens, as frases dele são inoportunas, não se baseiam em nada, não se sustentam. Então ele é o rei Momo, né? Nessa época do ano, quando os ensaios das escolas de samba se intensificam, começam a intensificar-se, já brasileiro gosta, se preparar com antecedência para o carnaval, pelo menos, então ele está todo animado, falando bobagens por aí, aproveitando o que disse o Piotto. Eu me lembro que nos anos 50, 60, de vez em quando aparecia notícia lá, tal, que algum soldado japonês da Segunda Guerra fora encontrado numa floresta e atirando contra aviões de carreira. Esse pessoal da vacina que insiste em discutir o que não se sabe ainda sobre a vacina, os cientistas vão cuidar disso, ou então eles querem voltar a essa conversa para dizer que houve um genocídio no Brasil e que todos os brasileiros que morreram, lamentavelmente, não foram mortos por um vírus chinês, mas por um genocida que estava na presidência da República. Foram assassinados os brasileiros. Então, o Flávio Dino, o que ele diz vale menos que zero. Essa declaração sobre Portugal é uma gracinha. E aí me chama a atenção a turma ao lado rindo, né? No meio do que pretende ser uma piada, eles começam a rir. O Flávio Dino, a única coisa que ele leva a sério é refeição. Várias por dia. Ele não vai também para o Supremo para fazer uma toga para o Flávio Dino,
você precisaria de pano suficiente para cobrir aí, garantir cobertor para milhares de maranhenses que ele ajudou a deixar na miséria. Ele é a continuação do José Sarney comunista. Isso é o ministro da Justiça. Eu vi hoje um vídeo em que ele aparece, não sei de quando ele aparece dizendo o seguinte, que ele considera um bolsonarista pior que qualquer nazista, pior que qualquer terrorista ou integrante de organização criminosa como o PCC. Ele acha isso, ou ele diz isso. E diz, eu estava num voo de carreira. Mentira. Ele mente mais do que come, o que é uma proeza. Ele viajou entre janeiro e outubro, lembrar aqui, 79 vezes pela FABTUR. A imensa maioria dessas viagens teve como destino o Maranhão. Ele foi descansar, ali com a família, descansar do trabalho que não faz. Então, o Flávio Dino é o seguinte, é uma figura aí que não vai merecer nem um asterisco na história. É uma piada de mau gosto, mentiroso, e vai ser devidamente punido pelo corporativismo do Senado. Já já ele vai estar de volta. E isso vai acontecer porque ele não para de ofender pessoas, políticos que aceitam tudo, menos a arrogância que o Flávio Dino consegue ter.